amiga. Vem cá. Nosso 5º episódio do podcast Amiga Vem Cá. Iniciando hoje com vocês com um vinho tinto, porque é romântico. E o nosso episódio vai ser assim, romântico. O nosso tema de hoje é relacionamentos interculturais. Que lindo que você falou agora! Que bom que a gente tá fazendo parte disso, né? E que Peraí, a lindo. gente brindou, agora tem que tomar, né? Peraí. Se não dá azar. Exato. Muito bom. Relacionamentos interculturais, como é que é isso pra você, amiga? Vamos falar da sua experiência, porque a Laura começou a namorar antes que eu. Vamos seguir uma cronologia. Vamos falar da sua experiência, exatamente, com isso. Tá. Quem é seu namorado, nacionalidade? Muito bom. Há quantos anos vocês estão juntos? Nós, claro, né? Eu venho do Rio de Janeiro. Meu namorado é alemão. Ele é um alemão estereotipado. Loiro, olhos azuis, engenheiro. Tudo que você pensa de um alemão, ele é. Regrado, limites, Chato, é às chato vezes. pra caramba. Exato, Duda sabe. Então, assim, Mas eu amo ele, tá? ele é o alemão, sabe? E a gente tá namorando já tem 3 anos. 3 anos e 3. E a gente já passou por várias fases no nosso relacionamento. Porque a gente namorou 1 ano à distância e depois a gente veio e nós nos juntamos pra morar nesse apartamento que a gente tá hoje aqui em Frankfurt. Então a gente já se conhece há muito tempo. E uma coisa muito interessante do nosso relacionamento é que como a gente já começou à distância, a gente lida muito bem com isso. Eu não sou nem um pouco ciumenta, nem um pouco na questão assim, ele viaja a trabalho. Eu falo, se divirta, sabe? Eu tenho muito essa tranquilidade no meu coração. E aí Vocês namoraram à distância por quanto tempo? 1 ano. 1 ano. 1 ano, Pô, é muito tempo, né? Muito tempo. Quer dizer, a gente ouve de relacionamentos que passam sim. 4 anos à distância, mas mesmo assim, eu acho que qualquer período à distância no relacionamento é muito tempo. Mas o bom foi que a gente começou à distância, então a gente não teve a dor da separação física, entendeu? Já começou assim, né? Exato, a gente já começou, eu digo, né, embaixo pra depois só viver as maravilhas. Só que hoje em dia a gente mora juntos, então assim, eu achei que fosse maravilhoso, vida perfeita, mas é difícil você morar com alguém. Alguém conta, por favor. Exato, exato. Não me contaram. E eu comecei a morar com meu namorado. E a gente já teve vários momentos de relação em que a relação tava muito ruim pela convivência, pelo dia a dia, por 2 polos super opostos. Eu, que danço, que falo alto, que sou muito energética, que sou muito carinhosa, de toque. E ele chega em casa, que é a rua, que é o tempo dele de paz, e não bate muito comigo. Então, assim, a gente teve que se adaptar. Isso é uma coisa que faz muita parte de um relacionamento intercultural. Quando você está disposto a você conhecer uma outra pessoa, você não conhece alguém. Você conhece uma cultura, você conhece um idioma, você conhece vivências, você conhece um país diferente. Então, tudo isso está atrelado a Basti, meu namorado. Tá atrelado a esse alemão. E eu gosto muito, porque ele que me apresenta várias coisas da minha vida de hoje em dia. Bem alemão também. Basti, exato. Sebastian. Então, ele faz parte muito do que eu sou hoje. E ele, amiga, ele já mudou muito. Desde quando a gente se conheceu. 3 anos, com uma brasileira. Demais, assim, antigamente no nosso relacionamento ele era, amor, você tem que estar pronta às 3h53. Às 3h54 eu não tava e ele tava assim, cadê você que eu tô esperando? Pontualidade. Eles odeiam quem não é pontual. Exato, e hoje em dia ele só fala, de quanto tempo você precisa? Aí eu, amor, eu tenho que me maquiar, fazer minha skincare, não, me dá 10 minutos. Ah, beleza. Então ele mudou muito, sabe? Isso foi uma coisa muito positiva do nosso relacionamento. E fala então você, como foi que vocês começaram, né? Tá, então, eu tô namorando há 1 ano e 4 meses, né? O meu namorado, ele é nascido e criado aqui na Alemanha, mas ele não tem nenhum sangue alemão, e sim sérvio. Ele vem da Sérvia, né? A família toda vem da Sérvia. Até mesmo quando eu falo pra ele, você é alemão? Ele fala, eu não sou alemão. Mentira. Eu sou sérvio. Mas, enfim, eu sempre falo pra ele, ei, alemão é a tua língua materna, é nessa língua que você consegue se expressar, se comunicar, falar sobre sentimentos e coisas mais profundas. Sim. Que você não consegue falar em sérvio. Então, não vem me falar que sérvio é a sua língua materna, porque não é. Mas, enfim, ele é dos balcões, né, como a gente fala. Ele
tem muitas características também desse pessoal dos balcões. O que você percebe, por exemplo? Da diferença de um alemão pra alguém dos Balcãs? O Dragan, meu namorado Dragan, né? Ele é muito mais tranquilo que um alemão, né? Aham. Por exemplo, você falou desse negócio da pontualidade e tal, mas ele nunca foi crica com isso. Ele, logicamente, se alguém manda um convite pra gente que é pra chegar às 9, ele vai chegar às 9. Pode atrasar no máximo ali 10 minutinhos, 9h10. Mas no nosso caso brasileiro, que o convite é para as 9 para chegar às 10, É uma vergonha. ele não entende isso. Ele fala, eu não admito, isso é uma falta de respeito com a pessoa que tá lá esperando. Então, né, eu também tive que me atentar a esses detalhes, assim. Mas ele é muito mais tranquilo, eu diria. Ele tem mais senso de humor. Não sei. Sim. Mas enfim, né, estamos juntos há 1 ano e meio, 1 ano e meio não, 1 ano e 3 meses, por aí. A gente já mora juntos também. Na verdade, foi tudo muito rápido, né? A gente começou a se relacionar, a gente já se apaixonou. Eu só ficava na casa dele, eu vivia na casa dele. Eu ia pra casa, às vezes, só pra, sei lá... Tomar banho, trocar de roupa e voltar. Pegar mais roupa, trocar né? muda de roupa, assim, pegar mais roupa. Né? E aí já ia deixando um pouquinho lá na casa dele. E a gente começou o relacionamento em setembro. Em janeiro, daí do ano seguinte, eu já tava morando com ele. Oficial, assim, né? E você, no início, você teve algum receio em abrir essa parte, assim, do seu coração ou da sua mentalidade de dizer, ok, eu estou pronta pra namorar alguém que não é brasileiro, que não faz parte da minha cultura? Cara, na verdade, não. Eu tava bem animada com isso. Ok, Eu sempre pensei assim, cara, meu sonho é namorar um gringo. Já tive relacionamentos com brasileiros, né? Quem nunca? Mas eu sempre tive essa coisa, né, no meu pensamento, caraca, namorar um gringo deve ser legal, eu quero ter essa experiência um dia, né? Que engraçado. E meio que eu tava me envolvendo já com um gringo antes do Dragan e tal, mas enfim, papo pra outra história. Conheci meu namorado e a gente deu um super match, assim, na hora já. A nossa conexão já foi muito, muito rápida, tudo aconteceu muito rápido, né? Mas não me arrependo de absolutamente nada. E eu estava muito aberta pra esse namoro, né? Até a gente conversa que dos dois eu era a pessoa que mais queria. E até mesmo no começo eu já tava tão apaixonada. Eu sou muito emocionada, tá, gente? Eu tenho uma amiga, a Yara, a gente falou que a gente vai tatuar iludida e emocionada. Muito bom. Ela iludida e eu emocionada. E porque eu me jogo de cabeça, eu sou intensa, eu vou ao fundo mesmo, eu sou aquariana. Você é você, amiga. Quem te conhece, juro. Quem me conhece, me conhece, né? Meu namorado também é aquariano. Não que eu seja muito atenta a signos, né? Eu já fui, na minha vida eu já fui, uma época super a louca dos signos e tal. Mas hoje em dia não tem muita noção Muito a ver sobre com isso, né? né? Sim. Mas enfim, ele é aquariano igual eu e a gente se dá muito, muito, muito bem. E fui super emocionada com ele, mas ele adorou essa emoção. Isso é bom. Estamos juntos, muito, muito bem, graças a Deus. E é o melhor relacionamento que eu já tive na minha vida toda. Que bom. Melhor ouvir. relacionamento. Isso Mesmo dá uma não tendo o mesmo segurança. idioma que eu, a gente se entende como nunca ninguém me entendeu, ou vice-versa. Tipo, a nossa conexão, ela realmente é muito boa. Isso de emoção foi engraçado. Eu perguntei pro meu mais cedo, eu falei, amor, o que pra você é uma característica exclusiva minha ou de brasileiras no geral, né? Porque o meu namorado conhece a Duda, conhece vários amigos meus brasileiros, então ele conseguiu responder essa pergunta um pouco mais abrangente, né? E ele falou que as alemães, as emoções são assim, pra quem tá ouvindo, é só uma onda pequena, e as brasileiras têm umas emoções grandes e vai pra baixo, vai pra cima e vai pra baixo, é enorme. Então a gente é muito da paixão, a gente vive com paixão. Eu acho isso realmente nosso, assim. Eu vou te dizer das minhas amigas de Frankfurt, né? E isso a gente vive na vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. A gente dá o coração em tudo que a gente faz, né? A gente se entrega muito. Exato. Até porque aqui não tem como você ser meio. Você tem que estar por inteiro, né? Ou você tá por inteiro ou... Você não tá. Ou você não tá. Ou você entra pra jogar ou você nem joga, sabe? Faz muito parte do que a gente é mesmo em todas as nossas fases da vida. Sim. E o idioma também é uma delas, né? Quando eu tava conversando com um amigo meu há 4 anos, né? Antes de eu conhecer o Bast, e eu falei assim pra esse meu amigo, ele mora fora, mora no exterior, e eu falei pra ele assim, e você teria, eu não quero falar do idioma, vamos supor nos Estados Unidos, né? Vamos supor, você teria vontade, assim, você estaria aberto a namorar uma americana que não fala português? Aí ele falou assim, Laura, não, porque eu não quero chegar em casa cansado do trabalho e precisar falar inglês.
E aí, quando ele me falou isso, antes de eu conhecer o baixo, né, eu fiquei pensando muito. Eu falei, cara, é um pouco de verdade, porque você tá cansado o dia inteiro, você já mora fora, sua língua no trabalho, na vida já é, no nosso caso, o alemão, e você vai chegar em casa e ainda vai falar alemão, sabe? Que você quer botar um pijama e falar português. A gente não pode fazer isso, né? Eu e você, ou e várias outras. A gente tem essa coisa também da língua. E quando ele me falou isso, eu levei em consideração essa resposta dele, mas eu pensei, cara, eu acho que pra mim seria diferente, eu acho que eu toparia. Por isso que também, quando eu conheci o baixo, eu fui super de coração aberto e deu certo, graças a Deus. Mas eu hoje em acho que dia na é fase muito que a gente difícil. conheceu os nossos namorados, só um adendo aqui em relação ao idioma, Uhum. é, você tava ainda há um ano na Alemanha, né? Alguma coisa assim, ou nem um ano. Não, eu tava sendo au pair ainda. Então, Uhum. e pra mim, eu já não era mais au pair, eu já tava na Ausbildung, mas eu fiquei tão, assim, em êxtase com a ideia de ter alguém que fala só alemão comigo, Aham. até pra poder praticar mesmo Sim. o meu São professores alemão. particulares, né? Então eu fiquei super assim, em êxtase, excitada com essa hipótese. E eu falei, caraca, que legal, vamos fazer isso acontecer, Sim, então, né? sim. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu vejo muitos pontos positivos. Os pontos negativos, eles são nuances, assim. Os meus relacionamentos que eu tive com brasileiros foram no Brasil. Aqui na Alemanha eu nunca namorei nenhum brasileiro, nunca namorei ninguém além dele. Então, eu tenho uma perspectiva muito já diferente, sabe? Eu não tenho muito o que contar sobre diferenças de relacionamentos aqui na Europa com brasileiros e com alemães. Mas o que eu tenho com os meus outros é que os alemães eles têm um estilo de vida e mentalidade diferente. Por exemplo, aqui não existe ficante premium, ficar ficando, beijei numa festa. Eu acho que isso não, eles não sabem o que é, sabe? Uhum. As minhas irmãs me mandam mensagem no Brasil e falam: porque eu fiquei com isso na festa. A gente tá ficando. Vocês estão namorando, né? Não, namorar, a gente não namora. Mas o meu, a partir do momento que a gente se conheceu, que a gente começou a ficar ficando, eu já falei pra ele, olha, ele já veio também conversar comigo. Essa é a minha estrutura de vida. Você quer seguir comigo ou não? Juro, amiga, ele abriu as notas, talvez porque seja muito alemão, mas ele abriu as notas e falou, olha, Laura, eu gosto muito de você e eu quero continuar com você. Aí ele abriu ali e a gente conversou sobre, porque ele não entende o ficar como uma coisa passageira. Se ele tá ficando com alguém, se ele tem alguma coisa com alguém, é fixo, entendeu? Sempre tem as exceções, Claro, né? Eu, claro. no caso da minha experiência, eu já conheci muito alemão Uhum. ou gringo até, Uhum. que super entendem essa questão do ficar Uhum. casualmente, de vez em quando, festa. Então, né, o lado que eu conheci da Alemanha já é um pouco, nesse quesito relacionamento, é um pouco mais diferente da Lau. Bom você falar, bom. Uhum. Tem sim o pessoal que entende que ficar ali na balada não significa namorar, ou que a gente pode ficar de vez em quando e eu ainda assim ter a minha vida social. Isso acontece, né? São essas trocas casuais, assim. Acontece também. Isso é bom. A única coisa é que eu não vou à festa. Então eu não sei desse lado, A gente entendeu? tá também. São duas pessoas completamente diferentes aqui. Enquanto a Laura ela é mais caseira, eu sou mais do rolê, assim. O meu namorado me acompanha muito também. A gente se deu bem por isso, né? Uhum. A gente se conheceu também no fim de uma festa. Às vezes é assim, Então, Duda, onde você tá? 7 da manhã. Duda, voltando voltando da da festa. E eu acordando e fazendo tal ok, entendeu? A gente é muito yin yang, né? muito. Total. Lógico, eu também tenho meus momentos de cansada, que eu recuso tudo, que eu só quero ficar na minha cama, ou melhor, no meu sofá, assistindo Netflix ali, de boinha na lagoa, até porque essa rotina do trabalho cansa pra caramba, né? Sim. Mas tem momentos que eu falo, ai, a vida tá aí pra isso, eu sou nova, tô na Europa, eu vou Sim. sair curtir. Ainda mais com meu namorado, que também é da mesma vibe que eu, que gosta de uma festa. Justíssimo. Me apaixonei por música eletrônica, realizei vários sonhos, conheci pessoas incríveis, então tem os dois lados da moeda, Claro, né? claro. E não é num relacionamento intercultural que vão ter lados negativos e positivos. Em qualquer relacionamento tem lados positivos e negativos, né? A gente também, às vezes, tem um adendo da língua. Isso é uma coisa também muito importante, né? Sobre conversas profundas em alemão. Ou eu estou querendo conversar com ele um tema específico, me falta vocabulário naquilo, mas eu preciso passar a minha mensagem. Você tem algum truque que você faz? Por exemplo, eu às vezes escrevo em português, mando o tradutor ou o ChatGPT traduzir, e ou eu aprendo alguns vocabulários ou eu mando ele ler.
Então a gente já teve 2 discussões feras, assim, que a gente discutiu entre muitas aspas por mensagens escritas. Então eu escrevi, assim, 2 páginas, ele lia e ia respondendo cada parágrafo, entendeu? Isso foi uma vez que a gente decidiu conversar para que nada ficasse desentendido, que nada se perdesse na tradução, entendeu? Sim. Isso foi uma saída que a gente encontrou. No dia a dia a gente só fala alemão, isso é normal pra gente. Tanto que tá sendo muito difícil pra mim falar nesse podcast só em português, porque quando a gente fala dos nossos namorados, a gente sempre fala alguma coisa em alemão, né? Que é a nossa vida. Mas como é que você faz pra você não se perder na tradução, ou então nos dias que você tá cansada, Sim. nos dias que você não tá afim de falar, mas você precisa? O que você faz? Então, os pontos mais fortes do relacionamento, né? Aquele onde a gente estabelece limites, e isso tudo já foi conversado no começo. No começo eu ainda usava bastante o ChatGPT para falar sobre conversas profundas, mas por texto. E aí com isso eu fui aprendendo também o vocabulário, né? E aí com o passar do tempo, falando presencialmente com a pessoa, isso se torna intrínseco. Você aprende e você grava e não esquece, né? Então hoje em dia, para conversas mais profundas, o único momento que eu não consigo conversar com ele é quando eu tô exausta, porque daí eu passei o dia todo no trabalho falando alemão. Mas, por exemplo, se é um dia que eu tava de folga e eu não gastei a minha cota do alemão, eu falo com ele perfeitamente, assim, né? Tem muitas palavras que eu ainda não sei, não é porque eu tô aqui há 3 anos e meio e falo alemão fluente que eu sou realmente, assim, domino a língua 100%. Não, nenhum estrangeiro é capaz disso, acredito eu. A não ser que você, sei lá, mora aqui há 20 anos, há 20 né? anos, ou que você tem essa dupla nacionalidade, né? De ter crescido aqui, aí morou pro Brasil, aprendeu português lá, nanana. Enfim. Mas o que eu queria dizer com isso é que tem muita palavra que eu ainda não sei, mas eu tento dizer o que eu quero com outras palavras, né? Então, com sinônimos, ou até mesmo com gestos. Ou quando eu realmente não sei nenhum nem outro, eu falo inglês. Também não é sempre que eu sei a palavra em inglês. Aí o que eu faço? Eu chuto em português. Às vezes, acontece da palavra ser realmente parecida. Sim, Já aconteceu comigo. Mas de verdade. muitos verbos são bem Aí eu parecidos. fiquei assim, como assim você entendeu o que eu falei agora? Se eu falei em português dele, não, mas é parecido também. Sim. Hoje, por exemplo, eu acordei, eu tava muito exausta. Aí eu acordei e falei assim, eu li uma mensagem e eu tinha que desejar boas férias em alemão. Aí eu olhei assim, tipo, com o olho ainda cheio, todo fechado, e falei, amor, como é que você diz have a good vacation, em inglês, né? Aí ele falou assim, schönen Urlaub, em alemão. Aí eu falei, o que que é? Em português, o que que é? Aí eu, was? Tipo, troca, mas é assim, cara, às vezes eu falo pra ele, aprende, por favor, português, sabe? Porque ajuda muito no dia a dia. E falando assim do meu, eu sentei com ele, eu tenho 3 amigas, outras 2 amigas aqui em Frankfurt que também, uma namora e outra namorava um alemão. Aí na época, né, eu juntei os 3 meninos e falei assim, olha, vocês vão aprender essa língua sim ou sim. A gente tinha toda semana comigo aula de português. Bom, que nem, né, eu falei, dava aula, então dava aula pra eles também. Então, eu passei 1 ano ensinando português pro Basti. E aí, com isso, ele aprendeu bastante. Ele foi pro Brasil já ter aula, teve 2 semanas de intensivo. Ele tem uma base sólida, mas ele esquece muito rápido. Isso é foda. Ele esquece muito rápido, sabe? Se você virar hoje pra ele e falar coisas que ele aprendeu no Brasil, há 2 meses ele já não vai saber. É porque eu acho que ele não introduz isso na rotina dele, né? E não é um como a gente, né? compromisso, né? Exato. Porque quando a gente estava aprendendo alemão, primeiro a gente estava imerso no idioma, na Alemanha, mas era um compromisso, ou você aprendia ou você aprendia. Sim. Né? E a gente O meu precisa do namorado, alemão ele pra não- viver. Exatamente. A gente tem isso como uma necessidade. Eles não veem o português como uma necessidade, até porque eles têm o conforto de ter namoradas que falam alemão, Sim. né? E eu sempre falo isso pro Dragan também. Poxa, seria muito legal você aprender meu idioma, porque é meu idioma. Você vai poder me entender Total. em outros cenários também, em outras vertentes. E, né, a gente planeja casamento, a gente planeja filho. É claro que tem que aprender meu idioma, pô. Eu acho que isso é um pré-requisito, assim. Não tô falando que ele precisa aprender agora, mas eu não consigo imaginar a gente juntos por 10 anos e o meu namorado, o meu parceiro de 10 anos não saber Eu também o não meu imagino. idioma. Não. Ele não precisa atingir fluência, ele pode falar, sei lá, um português B1, B2. Pra eu realmente, nos dias que eu estiver exausta, porque o falar em outro idioma o seu dia inteiro, 100% do dia, te deixa muito exausta. Não é reclamando da língua. Então por que você tá aí se você tá exausta? Gente, eu escolhi estar aqui. Isso aí. E não é que eu tô exausta todo dia, mas tem momentos que você fica exausta sim, é meu direito, tá bom? Me deixa, obrigada.
Então, Assim como todo mundo também fica Assim exausto como no todo mundo Brasil, no e não Brasil. quer falar nada com ninguém. A gente só escolhe não falar nada com ninguém na língua que a Em gente tá alemão. vivendo, né? exatamente. Mas certíssimo, amiga. Tem dias que a gente não tá afim. E tá tudo bem, como você falou, né? É super justo. Claro. Mas você falou sobre filho, sobre casamento, né? Eu acho isso muito importante pra mim porque eu não tenho nenhuma raiz na Alemanha. Ninguém da minha família fala alemão. Nossa, Meus pais minha, falam. então. Não, ninguém mesmo, assim. A gente tá aqui. Você tem suas duas irmãs. Elas sabem. A Bia também. Né? Eu tenho 3 irmãs que sabem falar alemão. Mas, ó, a família da Laura, com certeza tem gente que fala inglês na família. Sim. Da minha sim. família, são pouquíssimas as pessoas que falam inglês. Pouquíssimas. E como é que não vai conseguir comunicar com o seu namorado, entendeu? E o Basti, uma frase muito fofa que ele falou, eu perguntei uma vez assim, a gente tava cozinhando, eu falei, amor, qual é o motivo, assim, maior de você estar aprendendo português sem ser por mim, né? Aí ele falou assim, porque eu quero falar com seus pais. E eu achei tão fofo que eu falei, cara, é literalmente isso que eu tava querendo escutar, sabe? Porque ele tá me conhecendo, mas ele vai conhecer a minha infância, ele vai conhecer a minha família, ele vai conhecer a Laura e não a Laura da Alemanha. Maria. Exato. Você não é Maria na vida inteira. O Dragan, ele não fala Maria, porque ele não é alemão, ele é servo. Ele é Maria. Maria! Sério? Ele te chama de Maria? Ele não me chama de Maria, ele me chama de Babe. Ah, né? ok. É só Babe. Mas se ele vai falar de mim pra alguém, Maria, blá blá blá. Olha, não Porque sabia. é a entonação deles ali, Sim, né? que Então, curioso. eu sempre acho muito engraçado. Uau. No começo eu falava pra ele, eu não sou Maria, eu sou Maria. Mas muda Mas muito, não dava certo. Né? Sim. Que engraçado. E filho também, eu acho uma coisa... Eu tenho um sonho de dar esse presente pros meus filhos dos idiomas. Nossa. Com certeza. Eu Vai acho ser que uma isso coisa... é um privilégio daqueles, tá? E eu vou bater o pé. Já falei pra eles, a gente teve várias conversas sobre isso. Eu falei, amor, não importa o que você quiser falar russo com o filho, não tem problema nenhum. Eu vou falar o meu português, O meu sabe? português, Eu não vou abrir mão. Comigo vai ser a mesma coisa. E eu acho que isso é um privilégio e é o maior presente Sim. que você pode dar pra uma criança. Porque se eu hoje, com os meus 25 anos, pudesse falar já línguas fluentemente, não teria sofrido tanto aqui no exterior. Não que eu sofri muito, mas... Não teria passado, talvez, por algumas certas dificuldades. Tá, exatamente. Eu vou falar até mesmo em relação ao inglês, especificamente, porque no começo me frustrou muito não conseguir falar inglês. Porque todo mundo que não falava alemão tinha um refúgio do inglês. Sim. E aí eu que não tinha inglês, nem o alemão direito. Então eu me sentia muito, assim, inferiorizada, né? E eu sou uma pessoa cheia de inseguranças, então, principalmente quando se trata do idioma, né? Até mesmo no alemão, às vezes eu fico pensando muito como é que fala a frase corretamente, se atentando à gramática, e às vezes eu não falo, ou às vezes passa o flow ali da conversa, e eu ainda tô lá pensando e já não é mais o momento. Então, com o tempo, fui aprendendo a só falar. Né? Independente se você está falando certo, gramaticalmente ou não. Eu falo, a maior parte das vezes eu falo certo, mas tem horas que não dá, porque não é minha língua materna, né? E isso que a gente estava até falando hoje mais cedo, de como é que é pra você quando o Dragan te conserta, quando o Dragan te corrige. Me corrige. Te corrige. Eu, particularmente, adoro, isso não é segredo pra ninguém do meu círculo social. Até mesmo no au pair, eu falava muito com a família, né? Por favor, me corrijam, porque pra mim, através da correção, né? Através do erro e da correção que eu aprendo, certo? Porque o fato da pessoa ter me corrigido dá um gatilho na minha mente que faz eu gravar a correção dela, né? Então, vou sempre falar certo a partir daquele momento, né? Até ontem, eu tava comentando com a Lau, eu tava querendo falar pro meu namorado sobre nem lembro o que era o assunto, sobre atração, assim. E eu usei a palavra em inglês e ele logo falou em alemão como é que era. Então eu já gravei a palavra e eu nunca mais vou esquecer. Sempre que eu for falar de atração, eu vou lembrar dessa cena de ontem e eu vou saber falar em alemão, né? Então você aprende através dos erros e consecutivamente através da correção. Então eu adoro. Tem gente que, Deus o livre, se corrige. Eu também adoro, não sou o caso. Bicho, assim, o que você tá me corrigindo? Eu não pedi, Sim. sabe? E eu fico tipo, poxa, quer dizer, eu não corrijo ninguém, não. Só. Sim. Mas só se eu sei, né? Só se a pessoa me dá liberdade pra corrigi-la. Porque eu sei que não é todo mundo que gosta, mas eu adoro. Eu também, eu não tenho problema nenhum e eu sempre digo, eu não faço mais aula de alemão.
desde que eu me mudei. Não, mentira, no au pair eu fazia, porque tinha que fazer, né? Mas, enfim, eu sempre não fiz aula de alemão. Então, o meu alemão que eu aprendo são pelas pessoas. Todo mundo, eles são os meus professores. Se eles falam errado, consequentemente eu vou falar errado. Isso também é uma coisa, mas o meu namorado me corrige sempre. A única coisa que eu acho que, eu viro um bicho, é quando no meio de uma discussão, o bendito vai lá e me corrige. Eu falo, você não tem direito, sabe? No meio Eu fico de discussão muito não rola. estressada. Tem os momentos também pra corrigir as pessoas, né? Uma coisa que me tira muito do sério, que eu viro um bicho também, é quando as pessoas, certas pessoas, que são, né, nativas do idioma alemão, vêm me corrigir por coisas que eu estou correta, gramaticalmente falando. Ué? Porque tem uma coisa muito interessante pra vocês, gente. Muito alemão não sabe gramática alemã. E eu, como uma estrangeira, eu preciso aprender a língua através da gramática. Então, você pode ter certeza que tem muita coisa gramatical que eu falo mais correto do que os alemães. E aí, às vezes, até o Dragan mesmo ia me corrigir de algumas coisas e eu falava, nananina não, nananina não, vem cá que eu vou te mostrar sei, né? por que é assim. Que legal. Aí ele ficava tipo assim, cara, eu não acredito que você sabe melhor que eu, assim, sabe? O meu é muito engraçado, quando ele fala alguma coisa errada, sei lá, ele vai conjugar um verbo errado. Aí eu falo, errou! Porque agora eu quero no ter meu também trabalho, esse direito, eu já escutei né? galera falando, tipo assim, alemães mesmo, falando coisa errada também. E eu fiquei tipo, cara, como assim que ele falou errado? A gente também não fala perfeito em português, né? Não fala, a gente tem tá tanta faltando mania, né, de parafusos comer já, palavra ou de juntar, que não, né, gramaticalmente não faz sentido, mas é muito legal quando vem uma pessoa e te corrige na sua língua, assim, sabe? Enfim. Isso eu acho muito importante, claro, né? Você falou no início, né, que foi no início do relacionamento que vocês deram esses limites um pros outros. E provavelmente você também falou, olha, eu quero que você me corrija, eu não quero. Então, se você também tá com seu amor aí, que é estrangeiro, de qualquer nacionalidade, vocês podem ser abertos uns com outros e falarem, sabe? Quais diálogo são o que tudo, vocês gente. querem. A chave de um relacionamento é o diálogo, é a comunicação. Total. E eu sigo, muitas pessoas vêm me mandar mensagem dizendo, eu sou brasileira, meu namorado é alemão, mas a gente fala inglês. E é uma dica do coração que eu daria pra você que tá ouvindo a gente, que é, se você, vamos nesse exemplo, né? Você pode aprender um pouco da língua dele, o alemão, e ele pode aprender um pouco da sua língua. Porque como a gente estava falando anteriormente aqui, ele não está aprendendo só uma língua, ele está aprendendo quem é você. Quem é você no Brasil. Quem foi você na escola. Ele pode conversar com seus familiares, ele pode saber por que o Brasil funciona assim. Hoje em dia, eu entendo os alemães porque eu entendo também a cultura deles. Eu entendo a Alemanha, eu entendo por que eles são assim. Então, quando meu namorado chega aqui e fala, porque eu preciso abrir a janela no inverno para frische Luft, para ar fresco, aí eu falo, o que esse alemão tá com na cabeça, né? Aí eu entendo porque faz parte da cultura. Mas hoje em dia, eu falar pra vocês que até eu mesma sinto essa coisa de não respirar bem na casa, quando a casa fica muito tempo sem circular o ar. É por conta do aquecedor também, então, né? Também. Então eu mesma, às vezes, eu já acordo, já abro todas as janelas, deixo dar aquela circulada de ar e fecho. Mesmo que eu me trema de frio, mas é necessário, porque você volta a respirar melhor, assim, e são esses né? exemplos que eu viro pra ele e falo, mas eu tô mais alemã, eu estou virando alemã. Eu digo pra ele, né, que eu tô virando alemã. E eu digo pra ele, por exemplo, quando ele bota um monte de casaco em casa e eu tô assim, de boa, com frio, eu falo, você tá um carioca, hein, amor? Que carioca é esse? Tá fugindo da praia pra morar aqui, sabe? Então, acho que na alma dele ele é um pouco carioca também. Sim. E eu acho que o dia a dia de duas pessoas de duas culturas é engraçado. Eu já passei por altas e boas? Altos e baixos. Altas e baixas, mas também poucas e boas. Poucas e boas por conta de tradução. E assim, traduções de vergonha, tá? Vergonha. Como assim? Dá um exemplo. Vou dar um exemplo que eu nunca mais esqueço. Muito engraçado, a gente tava deitado na cama, quase pra dormir. Aí ele virou e falou em alemão, ele falou assim, 6 Grad. 6 graus. 6 Grad. Eu entendi na época 6 Grad. Tipo, grada é uma palavra que a gente usa pra dizer no momento, no nosso gerúndio. Então eu achei que ele tava me perguntando, tipo, vamos transar? Só que ele tava falando 6 Grad. E aí na hora que ele falou 6 Grad e eu entendi 6 Grad, pra você talvez deve estar soando a mesma coisa, né? Mas pra gente tem uma diferença. Aí na hora eu falei, vamos. Aí ele, vamos o quê, Laura? Aí eu, o que você falou? Aí ele,
Agora são 6 graus. Aí eu, ai meu Deus, que vergonha, entendi tudo errado, sabe? Então, assim, é engraçado e eu acho que eles também devem se divertir, sabe? Ter alguém que tá aprendendo com tanta. A gente tem muita vontade de aprender, isso também é muito Muita, bom, muita, tá? muita. Eles também têm que agradecer muito a gente, porque a gente está sempre tentando melhorar. Sempre querendo saber mais, traduzindo. Você falou, não sabe, não tem ninguém para perguntar? Procura própria no celular. Isso eu acho também que faz muita diferença. Muita, Sim, muita, sim. muita. Eu tenho um aplicativo de dicionário no meu celular que é o Leo. Inclusive, se você tá, né, Uhum. aprendendo alemão ou qualquer outra língua, eles É. têm acho que umas Tem 7 várias línguas por línguas. aí, né? O Leo é um dos melhores aplicativos para você fazer a tradução de palavras e, no caso, conjugação de verbo também, né? Uhum. Então, ele tem Artigos ali os também. artigos das palavras com artigos, Uhum. e ele tem a conjugação do verbo no eu, você, nós, eles, elas, então é perfeito, assim. Sim. Então, muita coisa eu procuro primeiro no Leo, aí eu escrevo, né? Então, por exemplo, às vezes eu quero escrever certo. Tipo assim, tô de boa ali, eu quero escrever certo. Eu vou lá no Leu por conta de uma palavrinha Uhum. específica, que às vezes eu não sei o artigo. Então eu preciso ir lá no Leu pra entender qual que é o artigo e conjugar direito, né? Sim. Mas tem, lógico, na hora da pressa, ou você quer simplesmente ter uma conversa fluida, né? Uhum. Eu só escrevo e ele que se vire pra entender. É fácil de entender, não é que é Claro. difícil, né? Não é que se você falar uma palavra com um artigo errado, tipo, sei lá, meu, mesa, eles não vão entender que você tá falando da minha Não. mesa. Eles vão entender, O entendeu? que eu sempre Então, digo é nunca se atenta, assim, se você quiser falar livremente, né? Você vai se atentar a passar a sua mensagem e não ficar bloqueado em pensar se é a ou o, uma ou uma. Que se se fazer dane, entendeu? entendível. Pronto, é isso. Essa é a meta, é o objetivo de Sim. qualquer pessoa que tá falando uma língua que não é a dela própria, né? É se Uhum. fazer compreensível, entendível pelo próximo, gente. Sim. Independente se você tá falando correto ou não. Você conseguiu passar sua mensagem, pronto, você venceu a sua missão. Exato, Né? É o que eu falo exato. também. Todo mundo tem suas inseguranças, eu tenho muito essa coisa da síndrome do impostor, Não principalmente no devia. relacionamento. Não, achei que fosse na língua, Não, desculpa. sim, então, principalmente no relacionamento, no sentido de língua, porque o meu namorado, ele namorava uma pessoa da mesma língua, né? Antes de mim. Ela também não era alemã por nacionalidade, Uhum. mas mesma história que ele, nascida e crescida aqui, então o alemão como língua materna. Então ele podia se comunicar com ela fluentemente, como a gente se comunica aqui em Sim. português, né? E aí, depois vem eu, que não falo alemão fluente, então eu ficava sempre nessa insegurança de, poxa, a gente nunca vai conseguir ter conversas tão profundas como ele tinha com ela, mas tipo assim, olha o que você tá pensando, sabe? Vou te falar uma metáfora muito boa pra todo mundo. Como é que você se sente quando você vê o Basti tentando falar português? É. Muito Não, feliz, eu me sinto certo? feliz, Pronto. sim. É o mesmo sentimento que ele sente quando ele olha nos seus olhos e fala: Eu te amo e eu tô amando que você tá tentando falar a minha língua. Sim, sim, Entendeu? sim. Então eu acho que a gente tem que ficar com muito tranquilo, assim, com muita acalento no coração, porque às vezes não vai ser a sua primeira língua, provavelmente não vai ser a sua primeira língua, nem a sua segunda, e sim a sua terceira ou a quarta. Então, assim, você já tá dando tudo de si. Confia, sabe? É o que você pode fazer de bem pro relacionamento de vocês. Claro, se vocês quiserem falar inglês, não é que vocês são piores, Deus que me livre, pelo amor de Deus, não existe isso. Pode ser só uma outra maneira, talvez vocês se Sim, conheceram claro. nessa língua. Até porque tem sempre os dois lados da moeda, né, gente? Então, se vocês falam, não, meu namorado é alemão, eu sou brasileira, eu tô aqui na Alemanha, tô tentando aprender alemão, mas a nossa língua principal em casa é o inglês. Se o alemão não for, assim, como fala, assim, motivo de sobrevivência pra Uhum, você, tudo bem você falar inglês e uhum. você saber alemão, assim, Básico pra se meia virar, né? boca, Sim. né? Pra se virar. Uhum. Aqui, muita gente, quase todo mundo, não é 100%, mas quase todo mundo fala inglês aqui também. Sim. Né? Em algum momento da sua vida, tu vai precisar de um alemão um pouco mais avançado, só que são para coisas específicas também, né? No meu caso, no caso da Lau, a nossa vida é 100% em É. alemão. Bom, a Lau estuda inglês, mas o namorado dela é alemão, ela Inglês e alemão, trabalha em é. alemão, Uhum. ela tem alemão quando ela precisa ir pro médico sozinha, para qualquer lugar. É um tipo de liberdade Uhum. você poder falar a língua do Total. país que você tá também. Tanto é que esse é um dos motivos pelos quais eu falo
eu não quero sair da Alemanha tão cedo. Porque, pô, agora que eu aprendi o alemão, eu vou sair daqui pra ir pra outro país pra aprender Muito outra bom. língua. Não vai. Não. Tudo bem, tenho inglês, posso Sim. aperfeiçoar, mas sei lá, se eu vou morar na Holanda, Não, pô, eles vão não. falar holandês. E sabe quão difícil é o holandês? É muito. Eles é parecido com o alemão em muitas coisas, principalmente na leitura. Uhum. Mas a pronúncia, gente, é horrível. um socorro, assim. É. Então eu falo, cara, eu tô muito bem aqui na Alemanha, obrigada. Bom. É. Adoro morar aqui. Pretendo ficar aqui pelos próximos anos, né? Eu não sei até quando, a gente nunca sabe. Sim. Vai que eu ganho na Mega Sena, nem jogo. Ai, amiga. Mas. E eu tenho uma outra pergunta. A gente fala também muito bem dos meninos porque eles são realmente muito queridos. O que você acha de ponto negativo que você viu na sua relação com o Dragan que você fala, nossa, se fosse um brasileiro não seria assim? Tem alguma coisa que venha na sua cabeça? Cara, eu preciso pensar um pouquinho Tá. sobre isso. Se você tiver já o seu ponto, pode falar. Aham. Eu acho que pra Que eu mim... preciso pensar. Sim. Pra mim, na minha vida, é muito engraçado, porque ele é uma pessoa que traz muita segurança na minha vida. Vamos supor, vou dar uma analogia. Eu estou em cima de uma madeira, assim, de uma tábua, dançando samba. A minha vida eu vivo, claro, pelo dia de hoje, né? Eu sou muito intensa. E eu também vivo um pouco pelo meu futuro, por eu já estar morando na Alemanha. Então, eu também tenho um pouco dessa cabeça alemã. Mas, quando eu conheci ele no início, eu era assim. Eu vivia cada dia como se o dia fosse acabar naquele próprio dia. E ele, eu sambando em cima da madeira, ele ficava segurando a madeira. Então, na metáfora, era tipo, ele ficava dando suporte e segurança para que tudo acontecesse do jeito que eu queria, e eu vivia. Então, tem vezes até hoje, que eu falo assim, amor, a gente vai, vamos supor, a gente vai encontrar com a Duda e com o Dragan. Ok, vamos, amor, vamos? Aí ele, Laura, como é que a gente vai até lá? Eu falo, é de trem. Você já olhou o trem? Não. Já viu que horas o trem vai sair pra gente poder não passar frio na rua e chegar no trem na hora certa? Não. Você quer ir de patinete? Ah, pode ser também, vamos supor, né? Moram perto. Então, assim, eu acho que com ele, eu aprendi muito essa coisa de pensar no hoje e no amanhã e no depois, numa vida inteira, sabe? Isso no início foi muito negativo pra mim, porque eu ficava o tempo inteiro pra ele falando assim, amor, que saco, mas pelo amor de Deus, você é muito alemão, mas vive um pouco, sabe? Vai se divertir. Mas eles já são, o meu, né? Vou dizer, eles não, ele já é assim. Então, no início, foi motivo de muita briga, porque eu achava sempre que ele era do contra, e ele achava que eu era do contra dele, entendeu? Então, era uma coisa muito estressante. Mas hoje em dia, porque eu sei o idioma, eu entendo a cultura, entendo ele, e eu falo pra ele, obrigada por você ter me ensinado muito isso, sabe? Eu sou hoje em dia super organizada, super esquematizada, penso no meu futuro, estruturo tudo, sabe? Tenho uma segurança muito maior na minha vida inteira e não só até no dia de amanhã. Então isso, acho que foi pra mim o ponto, virada de chave, assim, com ele. Pode ser que eu vou até usar o mesmo exemplo que o da Laura, mas eu ainda sou a Laura no começo. Porque o Dragan, ele fala muito pra mim que eu sou muito, às vezes eu não tenho muita noção do tempo e da realidade. Tipo, digamos assim, eu tenho um compromisso daqui 3 horas ou daqui 4 horas e eu quero fazer tudo acontecer nessas 3 horas e eu ainda vou chegar pontualmente no lugar. Ele fala, nunca. Sim. Você tá planejando errado, assim, tá faltando muitas horas no seu dia pra tudo que você quer fazer. Total. Eu ainda tô trabalhando nisso. Então, acho que seria isso, assim, também. Sim. Essa questão da organização, do planejamento, né, que ele tem pra certas coisas. E eu sou mais, tipo assim, go with the flow. Né, vai acontecer da gente realizar isso de alguma forma, mas ele é mais assim, tá, mas como? Né? Então, eu acho que é isso também. Muito. Não tem certo ou errado. Claro. Mas eu estou tentando também me adaptar mais a esse ritmo dele, porque no final das contas, planejar pode ser também boa coisa, né? Total. A gente não tem como estar sempre à mercê do além. Exatamente. Planejar também é muito importante, né? Total. E um tema até um pouquinho mais, né, profundo. Eu não vou me aprofundar nele agora, mas só pra fechar o gancho, fechar essa história aqui, em relação às finanças. Porque ele é super bem organizado financeiramente, enquanto eu sou um caos.
Eu estou aprendendo, tá? Eu não sou descontrolada, desequilibrada, mas se a gente for comparar eu com ele, é tipo assim, O oposto. sabe? Muito. Eu também tô me policiando mais no sentido financeiro, no meu relacionamento com o dinheiro, que desde pequena, eu acho que eu nunca fui ensinada como lidar com dinheiro, né? Como muitas outras pessoas, essa é a realidade de muita gente no Brasil, educação financeira. Sim. Coisa que ele teve, enfim, é isso, Sim, né? sim, super. Amiga, vem cá. Posso perguntar a última coisa? Eu sou sempre a que fica falando. Eu tô sempre falando, amiga, vem cá, vamos fechar esse podcast. E a Laura, não, mas espera. Pra mim, o tempo... Ai, tá vendo? Eu hoje também sou uma brasileira como antes. Olha eu não aqui, tenho ó, noção olha do aqui, ó. tempo. Ai, tá. A última pergunta é uma coisa pra gente finalizar com o engraçado. Claro. Teve algum momento que você já falou um português pra ele, do tipo... Eu sei que eu não queria falar muito palavrão, mas assim, cara, um foda-se. Ou então, falar aquele palavrão que sai do fundo da alma. Porque palavrão em alemão pra mim é nada, né? Pra mim não significa justamente como a gente fala no português. Teve algum momento já que você falou, ai, caraca, sei lá... Porque eu tava chateada com ele? Ou tipo, estressada? Ou pé com da ele, vida? que tipo assim, você fala... Por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? A gente tava brigando, aí eu fechei a porta. Eu acho que eu fechei a porta, aí ele tava falando alguma coisa, ele foi contestar o que eu tinha falado. Cara, eu abri a porta, eu falei foda-se, tão grande, que ele olhou assim, assustado, ele falou, cara, se ela tá falando em português comigo e um palavrão, eu não vou falar mais nada, sabe? Ele ficou até com medo, assim, com receio. Mas não é sempre que eu falo, porque eu acho também, às vezes, um desrespeito né, falar. você vai ter que fazer aquele pip Exato. no vídeo. Vou fazer. Mas foi do fundo da alma, assim, sabe? No momento que eu falo português. O meu, nunca falei, assim, palavrões muito pesados com ele, mas, tipo assim, às vezes um puta que... Sim, sabe? sim. Ou, tipo assim, E são as palavras que eles mais aprendem e não esquecem, ele né? sabe falar um monte de palavrão. Um monte de palavrão. Pergunta se fui eu que ensinei. Alguns, tudo bem, devo ter falado, assim. Mas eu não sei. A gente assiste filme em alemão, né? Com áudio alemão. Às vezes eu coloco legenda em português. Quando eu tô, tipo assim, ai, cansada, me deixa. Eu não quero ficar traduzindo na minha cabeça, não. Eu vou botar a legenda em português. Aí, eu tô lá do nada vendo o filme, às vezes eu até esqueço que tem legenda. Eu já tô só olhando o filme e ele me vem com amigo, caraca, porque ele tá lendo a legenda também em português. Que fofo! Eu achei muito engraçado. Que gracinha. Mas, de forma geral, nosso relacionamento é muito tranquilo. Não que eu seja... Não é porque eu sou... rolou assim, mega estresse ou mega briga, não rolou É porque, no ainda. fundo, amiga, eu ainda sou carioca, entendeu? Carioca é assim, carioca usa palavrão como vírgula. Eu já melhorei muito, mas de vez em quando solto um pouquinho. Nem parece, mas eu solto. Faz parte, gente, faz parte. Quem nunca soltou um palavrão no meio do relacionamento que atira a primeira pedra, né? Exato. Mas, amiga, vem cá. Vamos, tá Foi bom. um prazer Agora a gente vai conversar com vocês sobre isso. Enfim, se vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam pra nós. A gente vai com certeza ficar muito honrada em poder contar, né, mais sobre a nossa experiência e ajudar vocês com dicas, o que é que foi, né? Sim. Até porque são 40 minutos pra falar tudo, não dá, a gente se perde, a gente quer contar os detalhes. Sim. Mas enfim, os comentários estão aí pra isso. Exato, tá e a gente adora conversar com vocês, porque você falou honrada, e a gente curte mesmo, sabe? E o que vocês falam pra gente, a gente também traz pros próximos episódios. Claro. Então, mandem DM, mandem mensagem aqui no YouTube, Já no recebi Spotify. tanto feedback legal de amigas, né? A amiga que falou assim, pô, eu escutei seu episódio na academia. Que legal. Então, eu me policio pra falar coisas que a pessoa vai estar lá na academia, levantando um peso e vai rir também, sabe? Então, sim, que legal, mas é verdade. é Vamos, isso, gente. vamos. Obrigada. Esse foi o Obrigada. nosso quinto episódio. Quinto. Daqui a pouco a gente vai parar de contar, porque A gente vai fazer bastante, já fazia né, bastante. amiga? Se Sim. Deus quiser, esse podcast vai ficar no futuro muito famoso Muito ainda, conhecido. muito conhecido. Isso aí. E é isso, gente. Beijo. Um Até beijo. a próxima. Tchau, tchau. Amei. Cara, foi muito legal. Amei, amiga. Eu sou Ih, muito- não gravou. Ai, Laura. Mentira. Mentira, gravou sim. Cara, vai tomar no seu cu.